Paz do Senhor. Vou trazer uma palavra para você para edificar a sua fé nesse dia, de uma experiência que pela misericórdia de Deus eu tive, de uma resposta que eu estava precisando. Isso quando eu trabalhava em outra empresa, não nessa empresa que eu estou agora, faz bastante tempo já que eu tive essa experiência. O que aconteceu? Essa empresa, ela dava oportunidade, de tempos em tempos ela tinha oportunidade para supervisor, cargo de chefia. E eles colocou lá no mural, E eu fiquei pensando naquilo, Falei, poxa vida, Deus, eu não lembro se eu pensei, se eu cheguei a falar, acho que foi em pensamento, não tenho certeza. Acredito que foi em pensamento. Eu pensei assim comigo, Senhor, se eu tivesse a oportunidade ia ser bom, Eu vou ganhar mais, vai melhorar minha vida financeira, Ia ser muito bom. Mas eu fiquei preocupado, Porque eu sei que naquela empresa específica que eu trabalhava, é um trabalho assim muito difícil, Apesar de ganhar bem, apesar que não tem tanto assim, não tem esforço físico, É mais o psicológico mesmo. Tem que usar bastante a cabeça, mas é muita pressão psicológica, É um trabalho atribulado, Inclusive pela convivência, A gente vê que os encarregados não levam a vida normal. Eu acredito que eles nem conseguem ter paz para dormir, Mas assim, eu fiquei pensando naquilo, Eu precisava de uma resposta do Senhor, porque eu fiquei indeciso, Ia ser bom, só que ao mesmo tempo, como eu já estava tendo dificuldade de buscar Deus por muitas situações, se eu pegasse um cargo daquele, eu ia ter menos tempo ainda para buscar Deus, Aí eu perguntei para Deus. E não demorou muito, eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava do lado de outro irmão, Tinha um irmão que na época ele era de outra denominação, hoje eu não sei por onde ele anda. E ele estava do meu lado. E lá na frente tinha uma roda de homens. E tinha uma mulher no meio deles. E eles estavam fazendo algo ruim com ela, Estavam, vamos dizer assim, até complicado dizer aqui, tirando a vida dela ali. Só que eu não via sangue, eu não via faca, eu não via arma de revólver, eu não via nada disso. Eu via que eles estavam tirando a vida dela, E aí esse irmão olhou para mim e falou assim, olha, cuida da sua vida espiritual. Falou bem claramente, eu olhando aquela situação, e ele falou para mim, cuida da sua vida espiritual. Pela misericórdia do Senhor, eu tenho tido uma sabedoria, Até se você que assiste o meu canal está acompanhando, eu sempre coloco, alguns vídeos tem capa, E alguns vídeos não tem capa. Toda capa que eu colocar, ela tem um significado, Eu coloquei esses dois coelhos aí, essa foto de dois coelhos na capa desse vídeo. E qual que é o significado? Você já ouviu aquele ditado que matei 2 coelhos com a cajadada só? Então, aí tá vou explicar o sentido dessa capa. Porque o que acontece? Esse sonho que eu tive, eu demorei muito para me compartilhar com essa irmã. Qual que é o significado desse sonho que eu tive? Que também foi uma resposta. Que aquela irmã, ela estava perdendo a vida dela ali, a vida espiritual dela, por causa de homens, E essa irmã desviou do evangelho, e até hoje ela está desviada. Eu vi ela, foi ontem, e eu vi que ela continua desviada. Não sei se volta, só pela misericórdia de Deus para ela voltar. E eu também desviei, Eu também desviei. Então o Senhor já tinha me alertado, Cuida da sua vida espiritual, ou seja, se preocupa com a sua vida espiritual, Porque a nossa vida espiritual é o único bem precioso que nós temos. Esse corpo físico aqui, um dia ele vai acabar, a terra vai comer ele, Vai ficar só os ossos, até o dia determinado que Deus vai ressuscitar o corpo físico, Mas assim, Deus, através de muitas situações, Ele me ensinou a confiar somente nele. Por que eu falo isso?
Porque eu já passei dificuldade financeira, né? Quando eu estava com a minha esposa, quando a gente morava junto ainda, já teve situação de eu ter que vender as alianças de ouro por causa das despesas, por causa de conta, por causa de dificuldade financeira, né? E chegou a tal ponto que uma vez eu pedi uma ajuda, né, para um homem que ele era muito rico. Ele era muito rico, tanto que minha avó falava que ele não sabia onde colocar dinheiro, né? Aí ele falou assim pra mim, e olha que eu tava trabalhando, hein? Tava trabalhando. Falei pra ele, né? E ele falou assim, olha, todo o dinheiro que eu tenho tá investido. Isso foi o que ele me disse, né? Não vou falar o nome, porque o objetivo não é falar o nome de ninguém, não quero denegrir ninguém, né? A própria Bíblia ensina que é mais fácil passar um camelo pelo fio de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Por quê? Porque o rico ele está apegado com a riqueza dele. A maioria dos ricos estão apegados com as riquezas. A maioria dos ricos confia no dinheiro, não confia em Deus, não busca Deus, não serve a Deus verdadeiramente. Porque se você tem uma condição financeira boa e você se preocupa em ajudar alguém que precisa, você está fazendo certo, você está investindo o seu dinheiro certo. Agora, quando você quer ficar só juntando para você, achando que você vai viver nessa terra eternamente, que se um negócio seu quebrar, você tem outros milhares de negócios, você tem milhões em conta bancária, se você está confiando nisso, a sua confiança está no lugar errado. Você pode ficar doente, você pode perder tudo, você pode perder sua vida, né? Tem pessoa que fica até doente, com medo de ser roubado, né? Na época do Collor aconteceu aquela situação lá, né? Quem ficou sabendo dessa história, ou os mais antigos sabem o que aconteceu. Teve pessoa que era muito rico, perdeu tudo, se suicidou. Agora, para onde que vai uma pessoa dessa que a confiança dele está no dinheiro, né? A própria Bíblia tem um relato do rico e do Lázaro. Para onde que o rico foi? Para onde que o Lázaro foi, né? Então, assim, aconteceu situações que o Senhor me mostrou que a minha confiança tem que estar nele. E aí eu aprendi uma grande lição, né? Hoje esse homem partiu, né? Ele teve corona, partiu, já não está no mundo dos viventes. E aonde que a alma dele está? Né? Não tenho raiva, mágoa nem nada, né? Se eu tivesse a oportunidade de falar de Jesus para ele hoje, né? Naquele tempo eu não estava preparado, né? Não sei onde ele está, só Deus sabe, entendeu? E porque assim, muitas vezes na minha vida eu passei dificuldade financeira, né? E o que acontece? Eu sempre fazia bico. Eu sempre tinha um trabalho fixo, registrado, e ia fazer algum bico. Ou em açougue, ou em outras profissões, ou em outras coisas, né? E até chegou um momento que eu estava registrado numa empresa e não estava dando para me suprir as minhas necessidades do dia a dia, né? Aí eu fiquei na minha mente, né? Falei, Senhor, abre uma porta para mim, né? Eu preciso, né? Porque o Senhor sabe que eu não sou um cara preguiçoso, eu não sou um cara desocupado que não quer trabalhar. Eu não sou, vamos supor, tem gente que é caminhoneiro. Se não tiver caminhão para ele dirigir, ele fica desempregado ou fica nas costas de alguém. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou um tipo de pessoa que eu encaro o que eu tiver de encarar. Se eu precisar carpir uma data para ganhar o meu sustento, para me manter, eu vou carpir uma data. Se eu precisar ir para um açougue cortar carne, eu vou cortar carne, né? Nessa situação, olha a porta que Deus me abriu. Deus abriu uma porta, sabe aonde? Para mim vender sorvete na rua. Não sabe aqueles carrinhos de sorvete? Então eu fiz isso já também. Não é vergonhoso. O primeiro dia foi meio difícil. O primeiro dia foi difícil, né? Mas o Senhor abriu a porta e eu estava precisando. É um serviço digno. Qualquer trabalho é digno, né? Se for na direção de Deus. Porque se Deus é contra a bebida alcoólica e eu abro um comércio e vendo bebida alcoólica, eu estou indo contra Deus, porque Deus não se agrada. Se eu tiver um comércio e eu vender cigarro, Deus não se agrada, porque eu estou destruindo vidas. Deus nos chamou para salvar vidas, não para destruir vidas. Então se eu estou dando uma cerveja, vendendo uma cerveja para o meu próximo, vendendo um cigarro para o meu próximo, eu estou prejudicando a vida dele. E automaticamente eu estou desagradando a Deus. E automaticamente desagradando a Deus, você está agradando o diabo. Então toma cuidado com a profissão que você está exercendo. Então o Senhor, ele me ensinou a confiar somente nele. Porque a Bíblia fala, maldito o homem que confia em outro homem.
Se você está esperando alguma coisa de homem, de mulher, você é um miserável. A nossa confiança tem que estar em Deus. Se Deus quiser usar alguém para te ajudar, Ele vai usar. A pessoa não vai ter sossego enquanto ela não te ajudar, porque Deus não vai deixar. E se não tiver ninguém para te ajudar, o próprio Deus vai vir te ajudar. Então hoje minha confiança está no Senhor, e para você ver, e o Senhor me honrou, né? Porque eu não sou um cara preguiçoso, eu não sou um cara que escolhe ninguém, eu não quero... Não! Eu quero ganhar o meu próprio sustento, trabalhar, ganhar o meu próprio pão de cada dia. Não que eu sou orgulhoso, sou melhor que ninguém, não. Mas porque o homem foi determinado por Deus que o homem tem que trabalhar. E você pode ver que os discípulos, quando Jesus chamou eles, estavam trabalhando, eles não estavam vadiando, vagabundando, não. Então o que acontece? Então na hora que eu precisei, Deus abriu a porta, só que eu não escolhi. É claro, se hoje a minha cidade, graças a Deus, tem muito emprego. Quando tem muito emprego, a gente pode escolher. Você vai escolher o melhor para você, o que ganhar mais, o que você vê que é melhor para você. Agora, se não tem serviço, você tem que fazer o que aparecer. Agora tem pessoa que quer escorar nos outros. Deus não gosta disso. Até o apóstolo Paulo trabalhava, pregava a palavra e ainda trabalhava. Só para você ver. Então, o próprio Jesus também trabalhou. E assim, e hoje o Senhor me honrou. Por que eu falo esse novo emprego que eu tô? Porque o outro emprego tava me fazendo mal, tava me prejudicando já. Tava me prejudicando, tava me fazendo mal, eu não tava suportando mais. E pra mim era tudo ou nada, né? Era tudo ou nada. O que aconteceu? Eu já tinha colocado no meu coração, né, sair daquela empresa que eu tava. E aí o povo tava comentando, né, dessa outra empresa que eu tô agora, atual. Nossa, essa empresa tá contratando, abriu vaga, né? Aí eu fiquei pensando, poxa vida, essa empresa é uma empresa boa, né? Tá crescendo, vai dar muita oportunidade, né? E se o Senhor abrir essa porta pra mim, eu vou abraçar. Se der tudo certo, eu vou pra cima mesmo, eu vou entrar lá. Porque na minha cabeça eu queria descansar, eu queria sair daquele trabalho que eu não tava bem naquele lugar mais. Então eu queria sair daquele lugar. E aí, pra você ver, foi tão de Deus esse trabalho, eu ia pedir a conta, eu ia ficar parado, eu queria descansar. Olha só, pra você ver o que aconteceu. Aí Deus abriu essa outra porta. E foi tão de Deus que eu vou falar pra vocês aqui, ó, o que aconteceu. Eu perdi a primeira entrevista, deu o maior trabalho, tive que correr atrás, consegui remarcar, graças a primeiramente Deus. Fazia pouco tempo eu tinha tido corona, né? Eu até perguntei pro doutor, falei, doutor, se a pessoa teve corona, dá alguma alteração nesse exame aí? Que eu fiz um exame do pulmão, né? Tipo um assopro que você tem que fazer. E se você pesquisar, você vai ver que muitas pessoas que tiveram corona ficou com sequela. Inclusive, o pulmão não é o mesmo. E graças a Deus eu fiz esse exame, o médico falou, olha, dá alteração, né? A pessoa teve corona, vai dar alteração. E no meu exame, para a glória de Deus, não deu nada. O pulmão deu normal. E outra coisa, eu pensava que eu ia ganhar menos do que na outra empresa que eu estava. E lá eu ganhei mais. E hoje eu já estou ganhando muito mais do que eu ganhava na empresa lá que eu trabalhava. E tanto para você ver que Deus me honrou, que hoje eu não preciso fazer mais bico. O que eu ganho nessa empresa é suficiente para mim viver. Outra coisa, para você ver que é de Deus mesmo, não é coincidência não. Você vai ver que foi muitas coisas que foi o agir de Deus. Se fosse Deus intervir, eu nem sei onde eu estava hoje, né? Tanto na minha vida espiritual como na minha vida física. Essa empresa que eu trabalhava, que eu já não me sentia bem, tem pessoa que sai doente de lá, tem pessoa que sai com depressão, tem pessoa que sai com sequela, braço machucado, tem que operar, né? Assim, nos primeiros anos foi muito bom. Aprendi muita coisa, foi muito bom, né? Mas ultimamente já não tava um lugar difícil. Tava um lugar muito difícil, né? E muitos que saíram de lá tiveram que voltar. Deus foi tão bom comigo que eu passei da experiência, já tem mais de um ano que eu tô nessa empresa. Já marcaram minha férias, olha que benção, né? Tudo pra glória de Deus. E quando eu entrei para fazer a visita nessa empresa, o lugar que eu gostei foi o lugar que eu tô trabalhando hoje, né? Que é o setor que eu gosto de trabalhar.
E eu não preciso mais fazer bico, né? O que eu ganho é suficiente para mim viver, graças a Deus, né? Então esse testemunho que vem edificar a sua vida, né? Teve uma situação de uma irmã que estava passando dificuldade, aí é para você ver como que é Deus, né? E aí o pastor pegou e postou no canal dele, né? Rapidinho os irmãos se reuniram e ajudaram aquela irmã. Mas por quê? Porque é Deus que move, é Deus que faz. Porque se não for Deus na nossa vida, irmão, a gente não faz nada de bom. Não faz mesmo, né? A pessoa que não tem Deus na vida, ela só se preocupa com ela mesma. Tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, que esse testemunho venha edificar a sua vida. Confie em Deus. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou estar lendo o Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nossa confiança tem que estar sempre em Deus, porque é Ele que é por nós. Não fique esperando o homem, não fique olhando para a mulher, não fique olhando para o homem, porque você pode se decepcionar. Mas olhe para Jesus, o meu socorro vem dos montes. Olhe para o alto, meu socorro vem do Senhor. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo que você precisar vai ser acrescentado. Paz do Senhor.